pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar esse cropped usando o fio Charme. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à aula. E gostaria também de convidar a todos que já curtem os vídeos da professora Simone no YouTube para se inscreverem aqui no canal. Assim você recebe todas as novidades que eu gravo em primeira mão. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber todas as notificações. E claro, se você gostar do vídeo, deixe aí embaixo aquele joinha para ajudar no trabalho da professora. Vamos conferir a lista e dar início à aula. Para fazer o cropped, eu vou usar o fio Charme com o azul clássico, essa nova cor da Círculo, que é o 2770. Agulha para crochê número 2,5, apenas um novelo para o tamanho P e M. No tamanho G e GG, 2 novelos. E todos esses materiais, incluindo a nova cor o azul clássico da Círculo, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aí em cima no vídeo o link da loja para que você visite o Mega Armarinho e confira todas as novidades. Afinal, o Mega Armarinho é o seu armarinho virtual, onde você compra e recebe com total rapidez e segurança aí na sua casa. Agora sim, vamos dar início à aula. Inicio o cropped fazendo um cordão com 112 correntinhas. Lembrando que esse tamanho é o tamanho P e a tabela de tamanhos você confere aí embaixo no vídeo. Depois das 112, eu conto 1, 2, 3 e a partir da quarta correntinha começo a trabalhar um ponto alto para cada correntinha de base até chegar à última correntinha da carreira, onde volto para iniciar o desenho da barra fazendo a parte de baixo do cropped. Finalizei a primeira carreira, agora eu venho, faço 3 correntinhas e inicio a barrinha. Passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada e faço meu ponto alto em relevo na parte da frente do trabalho. Laçada na agulha, o próximo eu faço o ponto alto em relevo, passando a agulha pela frente e levando o fio lá para o avesso. Faço meu ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho. Próximo ponto, relevo na parte da frente. Então, passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada, trago para frente e faço meu ponto alto em relevo na parte da frente do trabalho. Próximo ponto, o ponto alto em relevo na parte de trás. Então, eu venho com a agulha, passo pela frente, busco o fio e levo lá para trás. Faço meu ponto alto em relevo. Então, um passando e fazendo o ponto alto em relevo na parte da frente, um na parte de trás do trabalho. Um na frente, um atrás. E dessa forma, por toda a carreira. Carreira finalizada. Independente do ponto que eu parei aqui, eu sempre trabalho o último ponto fazendo um ponto alto normal e aqui no início também. Em todas as carreiras, eu sempre começo passando a agulha por dentro do ponto para formar aqui um pontinho de borda. Então, passei a agulha, fecho as 2 laçadas, já conto como se fosse uma corrente, faço mais 2. E agora sim, eu continuo o desenho do ponto. Onde eu tenho relevo na parte de trás, eu faço relevo na parte de trás. E onde eu tenho relevo na parte da frente, eu faço relevo na parte da frente. Onde eu tenho na parte de trás, faço na parte de trás. Onde eu tenho na parte da frente, faço na parte da frente. Finalizei as 4 carreiras trabalhando a barrinha.
Agora, viro o meu trabalho e começo a base do cropped fazendo 2 correntinhas, volto no primeiro ponto e faço 3 pontos altos nesse mesmo ponto de base. Pulo aqui 1, 2, 3 pontos, venho no quarto ponto e trabalho um ponto baixo, 2 correntinhas, trabalho 3 pontos, no mesmo ponto de base, pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, prendo com um ponto baixo, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos, no mesmo ponto de base, pulo 1, 2, 3, no próximo, que é o quarto ponto, prendo um ponto baixo. E dessa forma eu trabalho até chegar ao final da carreira, onde volto para dar continuidade no desenho do ponto. Cheguei ao final da carreira, agora eu viro o meu trabalho. Aqui eu já inicio fazendo as 2 correntinhas, venho no primeiro ponto e faço mais 3 pontos altos. Então, todas as carreiras eu começo dessa mesma forma. Faço as 2 correntinhas e os 3 pontos. Agora, eu venho com a agulha e passo lá pelas correntinhas, que seria o primeiro ponto dos 4 na base. Eu passo a agulha pelas correntinhas e prendo um ponto baixo. Depois que eu prendi o ponto baixo, eu faço 2 correntinhas e agora os 3 pontos. Para formar o bloquinho de 4, eu faço justamente nas correntinhas, ó. Então, eu passo ali pelo espaço e faço os 4 pontos. Venho, deito ele aqui e trabalho passando a agulha pelas correntinhas de base. Então, venho lá no primeiro ponto, temos aqui 1, 2, 3, 4. Então, as correntinhas eu conto como primeiro ponto e eu passo a agulha aqui nas correntinhas, faço um ponto baixo. 2 correntes e venho trabalhando ponto a ponto, passando a agulha por baixo das correntinhas e trabalhando os pontos. Completei os 4, 3 pontos e as correntinhas, eu venho no próximo bloco, novamente nas correntinhas de base, prendo um baixo, 2 correntinhas e faço os 3 pontos, passando a agulha por baixo das correntes de base. E dessa forma, eu trabalho até chegar ao final da carreira. Então, ele vai ficando, ó, um tombadinho sobre o outro. Quando eu chegar aqui no final da carreira, eu repito o mesmo processo que eu fiz aqui no início. Então, eu venho aqui, quando eu chegar no final, faço um ponto baixo e vou virar a carreira e começar da mesma forma. Aqui eu já adiantei e trabalhei até completar 6 carreiras, sempre carreiras de vai e vem, repetindo o mesmo processo. Em todas as carreiras aqui, eu trabalhei fazendo um ponto baixo no final, então, finalizei todas as carreiras fazendo um ponto baixo, virando, fazendo as correntes e os 3 pontinhos. Então, 6 carreiras dessa mesma forma, aí começava a trabalhar sempre o bloco nas correntinhas. Só que daqui pra frente, então, virando aqui a abertura na parte de trás, daqui pra frente eu vou fazer as diminuições. Então, eu faço da seguinte forma. Venho aqui, finalizo a carreira da mesma forma, fazendo só um pontinho baixo para que ela fique retinha e já viro o trabalho. Aqui, ao invés de trabalhar o bloco, eu trabalho pontos baixíssimos até chegar lá no espaço das correntinhas. Agora sim, chegando no espaço das correntinhas, faço as correntes de base
e os 3 pontos. E aí eu sigo até o penúltimo bloquinho para voltar finalizando essa carreira com vocês e já dando início à próxima. Então, olha só, aqui normalmente os bloquinhos fazendo as correntinhas, as 2 correntes e os 3 pontos no espaço das correntinhas. Aqui, vou mostrar a diferença entre as 2 laterais já, apenas com uma carreira. Aqui nós temos a lateral que ainda não foi feita a diminuição, então ela fica uma lateral reta. Aqui onde eu fiz a primeira carreira de diminuições, então olha só, ela veio reta e aqui ela já entrou, já diminuindo, fazendo essa parte aqui da carreira e depois das correntinhas do bloco. Então, ela já dá uma entrada aqui, onde vamos continuar diminuindo depois até chegar na quantidade ideal. Então, eu chego lá no final da carreira e volto para trabalharmos a finalização da carreira e já o início da próxima. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, então, sempre vamos terminar fazendo um pontinho baixo, da mesma forma que já fizemos nas carreirinhas onde eu tinha a base reta. Só que a hora que eu viro para começar a outra carreira, sempre trabalho fazendo os pontos baixíssimos até chegar ali ao espaço de correntinhas. Então, eu voltei e quando eu chego aqui no espaço de correntinhas, inicio a próxima carreira, 2 correntes e faço os 3 pontinhos do bloco. Venho no próximo, novamente, bloco sobre bloco, mantendo a mesma contagem. Então, olha só, eu tenho aqui as 2 laterais agora, já com a diminuição de um lado e do outro. E dessa forma eu trabalho em carreiras de vai e vem, sempre no início da carreira, caminhando com baixíssimos e iniciando o próximo bloco. Eu vou caminhar dessa forma até atingir a quantidade de pontos necessária, para depois ir para o acabamento, lá na parte já para cima do busto. Vai e vem, sempre diminuindo todo o início de carreira para diminuir as 2 laterais. Eu vou adiantar a minha base aqui, volto mostrando para vocês quantas carreiras eu fiz e depois daremos início ao acabamento. Continuei trabalhando depois das 6 carreiras da base. Iniciei as carreiras de diminuições e continuei trabalhando dessa forma até completar 26 carreiras no total. 6 da base, mais 20 carreiras até chegar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos. Depois disso, trabalhei 200 correntes, então terminei lá chegando aqui no bloquinho, no finalzinho da carreira, e já comecei a trabalhar até completar 200 correntes. Depois das 200 correntes, eu pulo 1, 2, venho na terceira e trabalho um ponto baixo para cada pontinho de base. E venho trabalhando. Em cada corrente, eu faço um ponto baixo, até chegar lá no finalzinho do cordão, ficando aqui na base do cropped. Depois disso, daremos continuidade ao acabamento. Percorri toda a parte aqui da alça, então fiz um baixo para cada correntinha, e quando eu chego aqui na base, eu desço essa lateral também fazendo um baixo para cada ponto. Venho na parte reta, um baixinho para cada ponto, sendo que na carreira onde eu tenho os pontos lateralmente, eu faço 2 pontos, então aqui a mesma coisa.
Nessa parte de baixo, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, é como se eu estivesse dando a volta em toda a base do cropped, fazendo um baixo para cada pontinho, dando a volta mesmo, fazendo o acabamento. Quando eu chegar aqui na parte de cima, bem no último pontinho, no primeiro bloco, aqui nesse cantinho, eu faço 200 correntinhas para formar a outra alça, outra tira de amarrar. Então, venho 200 correntes e volto trabalhando, fazendo um baixo para cada correntinha de base. Quando eu chegar novamente aqui na base, eu venho para trabalhar o acabamento nessa parte da frente e também mostrar como vamos trançar a alça na parte de trás. Percorri toda a volta, chegando aqui na parte de cima eu já fiz a outra tirinha e agora vamos pro acabamento aqui nessa parte. Eu vou percorrer fazendo um baixíssimo para cada pontinho de base, então venho fazendo os pontos baixíssimos, aqui eu faço o baixíssimo sobre o elo das correntinhas. Aqui novamente sobre os pontos, mais uma vez sobre os elos das correntinhas, e dessa forma eu caminho até chegar lá na outra tirinha do outro lado. Chegando aqui, eu já posso arrematar o fio e depois trançar a tira na parte de trás da peça. Já finalizei toda a volta, as duas alças, só falta arrematar os fiozinhos e trançar aqui na parte de trás. Então, eu venho, puxo uma das tiras e cruzo. Aqui eu deixo mais ou menos em torno de 10 centímetros dobradinha, então 10 mais 10 descendo. Mas depois é só ajustar conforme o tamanho da pessoa. Aí eu venho aqui, no intervalinho entre um bloco e outro, a gente observa, ó, que tem um espacinho. E eu passo o meu cordãozinho. Aqui também você pode trançar conforme queira, aqui é só uma sugestão. Trancei. Agora eu venho aqui do outro lado. Primeira carreirinha, tranço também. Aqui é no meio já. Aqui o tranço primeiro é a do outro lado. Então, venho mais ou menos aqui no meinho e passo a tirinha. Lá na parte de cima, eu deixo também mais ou menos em torno de 10 centímetros. Venho aqui, bem na parte de cima, onde termina aquela partezinha reta. Passo o fio, venho aqui, passo o cordãozinho mais ou menos no meio. Ó, já cruzou uma vez. E agora, venho lá na última carreirinha de um lado, na última carreirinha do outro, e já está prontinho o cruzamento. Então, olha só, cruzei aqui por 2 vezes. Então, depois dessa sobrinha, é só amarrar ajustando no corpo da pessoa, dar um lacinho. Ou caso você queira só o amarradinho, pode cruzar mais uma vez. Por exemplo, aqui eu passei 3 vezes. Poderíamos ter passado um pouquinho mais para baixo 2, um pouquinho mais para baixo 3, um pouquinho mais para baixo 4. Então, cruzar mais vezes ou cruzar menos, aí vai mesmo do gosto da pessoa. Aqui na parte do arremate, é só cortar os fiozinhos, arrematar e depois pingar um pinguinho
de cola pano quando você corta rente a base, o fio de sobra. Então, aqui você pode colocar o bojo. Então, eu coloco o bojo, eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo como colocar o bojo e também como colocar forro. Os dois vídeos estão como colocar forro em biquíni, como colocar bojo em biquíni, mas é o mesmo processo. Então, o forro eu colocaria aqui, apesar de ser um pontinho bem fechadinho, mas caso a pessoa, seu cliente queira, né, a sua cliente queira, ou no caso você também não gosta de usar só no crochê. O bojo tem pessoas que preferem também, então eu deixo os dois aí, é só fazer a marcação de um lado e do outro e colocar o bojo como o vídeo, para quem ainda nunca colocou o bojo e quem já é acostumado a fazer as peças e colocar bojo, é só colocar aí do seu jeitinho. Bem, pessoal, e dessa forma eu também finalizo a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula do cropped e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!